Então, Mateus é um exemplo perfeito de um indivíduo que podia dar nome a esse evangelho, que começa com essa genealogia. Porque ele é aquele cara odiado. Ele era odiado mais do que todo mundo na Galileia. Ele era o principal cobrador de impostos, ele era um traidor da pátria, ele não era um patriota. Ele trabalhava para os romanos. Ele era tudo menos um patriota. Ele era tudo menos um nacionalista. Trabalhava para os romanos. Ganhava dinheiro explorando o seu próprio povo. Cobrava imposto a mais, colocava ágio. Ele era aquele que fazia as transações perversas. Por exemplo, Pedro, que era pescador, pescava com o seu irmão, com os seus sócios, Tiago e João, e o outro sócio mais velho, Zebedeu, pai de Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca ali em Cafarnaum. Enchiam os barcos de peixe, mas chegavam, tinham que trocar na coletoria. Quem é que estava na coletoria? Era Mateus. Levi, com nome bem judaico. Mateus também é um nome judaico. Levi também, da tribo de Levi. Era ele. Esse não patriota, esse não nacionalista, esse ser vendido aos romanos, o que ele fazia? Ele pegava o peixe todinho fresco, separava, colocava nas carroças, já adequadas para isso, para mandar em tempo recorde para Jerusalém, mandar em tempo recorde para Cesareia Marítima e para Cesareia de Filipe, aonde estavam as autoridades romanas e judaicas em Jerusalém, romanas na Cesareia Marítima e na Cesareia de Filipe, no extremo norte. Peixe fresco ia para esse pessoal. Pedro e os demais tinham que comer charque, comer peixe salgado, pendurado. Eles tiravam o fresco e ia para os ricos e para os religiosos. E eles tinham que comer o peixe do charque, ele a casa deles. E o Mateus era o cara no meio do caminho dessas transações. Vocês imaginem só como esse homem era odiado. O próprio Pedro, Tiago, João, André, aquela moçada toda que Jesus também chamou, deviam aborrecer. Quando Jesus chamou a Mateus, Levi, para que seguisse com eles, havia uma torcida organizada enorme para que Mateus não fosse com eles. Mas Mateus, contrariamente a tudo que eles, que eram ideologicamente, politicamente antagônicos a Mateus, e odiavam uma pessoa como Mateus, o próprio Mateus era um centro de convergência de ódios na região, era um homem que precisava se proteger para não ser esfaqueado pelas costas e que vivia se cuidando o tempo todo. Quando ele vê o que Jesus faz, ele vê o que Jesus, ouve o que Jesus diz, ele assiste às transformações e, sobretudo, ele vê os entes brutalizados como Pedro, Tiago, João, cascas grossas, gente tosca, gente bruta, de repente começar a chorar, se enternecer, se sensibilizar, se humanizar. Ele nunca tinha jamais crido que uma coisa desse tipo fosse possível. Quando ele viu, ele próprio, Mateus, estava em processos de convulsão interior. E quando Jesus olhou para ele e viu a terra sendo formada no caos do coração dele, viu a luz da criação divina espargindo-se de dentro para fora nos olhos de Mateus, ele só disse: vem e segue-me. E se o homem se levantou, largou a coletoria com tudo que tinha lá, com todo o dinheiro para trás, com tudo, e foi embora e nunca mais voltou. E se ele não tivesse tomado essa decisão
eu não estaria aqui hoje falando sobre esse texto e nem teria a possibilidade de levar você até o capítulo 28 dessa narrativa, que é o que a gente vai fazer aqui no Papo de Graça.